Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, dando continuidade aqui na nossa série de vídeos sobre as estações da igreja, né? Ou sobre as colunas da igreja, como você melhor preferir chamar. A gente vai falar sobre a primeira coluna, a primeira estação, que é purê de batatas. Embora eu acredite que ela faça mais sentido no final, ela se torna a primeira a cada novo ciclo de cada novo ano. Então, você vai entender isso melhor à medida que vai se passando, mas guarda isso na memória, que o purê de batatas está no início porque ele é o fim. Foi? Meio louco, mas você vai entender daqui a pouquinho. Vamos lá. O texto base que a gente tem usado, né, inspirado por Deus para que a gente possa tá pregando sobre essa mensagem do purê de batatas, você vai encontrar em João, capítulo 17. Eu vou ler aqui dois versículos, o 20 e o 21, que diz assim: não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, e também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que palavra poderosa! Essa daqui é a oração de Jesus, chamada oração sacerdotal de Jesus. Ele está aqui apresentando a Deus o que ele fez na terra, né? Falando que ele, aqueles que Deus confiou a ele, ele não perdeu, ele cuidou bem, ele zelou e tal. E chega nessa parte aqui, ele está falando assim: Senhor, que o mundo creia que o Senhor me enviaste por causa da unidade que eles têm. O desejo de Jesus é que você e eu sejamos um só, como uma pessoa só, um só corpo, né? Que eles sejam um. E aí eu acho interessante porque a gente achou essa ilustração que ela encaixa muito perfeitamente com essa mensagem de unidade, né? Que é o purê de batatas. Por quê? Porque quando a gente vai fazer um purê de batatas, a primeira coisa que a gente faz é ir lá no mercado e escolher as batatas. Eu não sei se você morar numa roça ou alguma coisa assim desse tipo, você pode ir lá na terra e catar as batatas e de todo jeito você vai passar pelos mesmos processos de que alguém que foi no mercado. Primeira coisa é colocar as batatas todas num lugar para você carregar para sua casa, né? Um saco, seja uma bacia, seja um balde, ou você vai levar para sua casa. E quando você chegar lá com essas batatas, você precisa ter em mente uma coisa, que essas batatas foram escolhidas. E se você está vendo esse vídeo, significa que de alguma maneira sobrenatural, Jesus escolheu você. Você faz parte da escolha do Senhor Jesus para compor essa maravilhosa comissão, né, que é de ir por todo mundo e pregar o evangelho, né? Que foi isso que a gente viu no verso 20. Não apenas por esses, está falando daqueles discípulos 12 ali, mas também por aqueles que vierem a crer naquilo que eles falarem. Ou seja, tem pessoas que hoje creem porque eles falaram e tem pessoas do futuro que virão a crer por aquilo que você falar. Então você foi escolhido por Deus, Deus escolheu você. Agora, qual é o primeiro passo, né, que você faz com as batatas? Porque elas ainda não são unidas, elas estão juntas, né? Chega lá na sua casa, elas estão juntas no mesmo saco, no mesmo balde, mas não estão unidas. E acontece muito isso de pessoas estarem na igreja, mas não é unida. Tá no grupo de vida, mas ainda não é unida. Tá, entendeu? No entorno, tá perto, mas não é uma coisa só. Então, para que se torne essas batatas sejam uma só, um purê, a gente precisa passar por os processos. O primeiro processo é a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus diz que ela é a água que nos lava. Então, você, antes de usar as batatas, você precisa lavar elas. Pega e coloca elas lá na água e lava elas todinha bonitinha. E é isso que acontece quando nós estamos sendo afetados pela palavra de Deus, pelo estudo, por ouvir, por meditar, por conversar com outras pessoas, fazendo discipulado, tendo acesso à palavra de Deus, e isso faz com que a palavra de Deus nos lave, ok? Então, a primeira etapa aí é ser lavado pela palavra. A segunda etapa
a gente não pode deixar aquelas cascas na batata, né? Então, a gente descasca as batatas. Então, pastor, o que seria descascar as batatas? Seria tirar as máscaras, né? Ser mais verdadeiro uns com os outros. Tem gente que é mentiroso e a palavra de Deus diz que os mentirosos são filhos do diabo. Às vezes a gente, não querendo incomodar ninguém, não querendo que essa pessoa fique falando muito, a gente acaba cortando o assunto, né? Quando a pessoa diz, tá tudo bem, você, tá tudo bem, mas na verdade não está. Então, para você se tornar purê de batata, você precisa tirar as máscaras, ser verdadeiro, né? Falar a verdade. E eu acho interessante que é melhor a gente falar a verdade antes do pecado, né, na tentação, do que depois que você cometeu o pecado. É muito mais prático você confessar uma tentação. Olha, eu estou sendo tentado e tal. Você ter alguém para te ajudar em oração, ter alguém para te apoiar, para te encorajar, para te ajudar, para lutar a guerra com você. Agora, tem muitas pessoas que não conseguem essa questão ser transparente, então ela não vai se tornar um contigo, não vai ser purê contigo. Então, para isso, a gente precisa tirar as máscaras, né? Ser verdadeiro, mostrar quem a gente é de verdade. Correto? Então, nessa hora de descascar, é que a gente começa a perceber algumas falhas, né? Alguns machucados, algumas feridas nessa batata. Porque quando você começa a passar ali a faca para tirar, é nessa hora que você vê que tem um machucadinho, uma feridinha, um brocadinho. E a faca vem, tirando, né? Eu digo que a faca, ela faz parte do discipulado. Porque a batata, naturalmente, ela não ia se autodescascar a si mesma, né? Mas a palavra de Deus diz que, como o ferro afia o ferro, um ser humano afia o outro ser humano. Então eu acredito que um ser humano afiado na palavra, afiado pela bondade de Deus, pela vontade de Deus, pelo amor de Deus, tem essa capacidade de tirar de nós essas máscaras e também nós damos a liberdade de tirar essas feridas, né? Traumas, dores, mágoas, falta de perdão, ciúmes e tantas outras coisas que às vezes a gente carrega dentro do nosso ser que não fazem parte daquilo que Deus tem como propósito, que é o purê. Para minha vida ser saborosa, uma delícia, não pode ter essas feridas, não pode ter esses machucadinhos, esses brocados. Então o discipulado vem tirando essas falhas. Depois que a gente tira todos esses brocados, essas feridas e tira as cascas, a gente coloca todas essas batatas na mesma panela, na água, tendo que eu costumo de botar aqui na mesma panela é o grupo de vida, né? Colocar as pessoas juntas no mesmo culto de celebração, né? Então, por que eu estou falando de colocar na mesma panela? Porque se as pessoas não andarem juntas, se elas não tiverem comunhão, se elas não tiverem acesso umas às outras, meu irmão, elas não podem passar pela ação do Espírito Santo, que é a água e o fogo. Não é? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. O fogo do Espírito, né? Deus está ali no meio quando o quê? Quando temos mais pessoas reunidas, né? Onde estiverem 2 ou 3. Eu até lembro daquele salmo, né? Que fala, olha, quão bom e agradável verem os irmãos, é como o óleo que desce, né? Quando estamos unidos, a unção do Senhor vem. Foi? Então, esse primeiro momento de se colocar na mesma panela é estar no mesmo grupo de vida, é estar nos cultos, criar comunhão fora das 4 paredes da igreja, fora do evento do grupo de vida, né? Você pode chamar ele para ir no cinema, pode chamar ele para ir na praia, pode jogar uma bola com ele, se for mulher, né? Criar um evento no shopping, ou, sei lá, tomar um chá da tarde, fazer alguma coisa que tenha de conexão entre vocês. Aconteceu uma vez comigo de eu ter uma pessoa que gostava de jogos, eu também gosto de jogos. E o meu ponto de conexão com essa pessoa foi os jogos. Então eu chamei ele na minha casa e ele jogou um pouquinho lá no meu controle lá, e a gente começou a ver essa conexão se aprofundar mais, porque a gente teve esse ponto de conexão. Então, colocar na mesma panela não necessariamente significa estar na igreja e no grupo de vida, mas também
em outros eventos. Depois do culto, sai para lanchar, fica na cantina conversando um pouquinho, investe tempo. Né? Eu sei que todo mundo tem uma vida corrida, trabalho e estudo e afazeres, família, tanta coisa, mas tira um tempinho, você dedica esse tempinho para se envolver com esse irmão, porque essa união é colocando na panela. Você não consegue fazer purê de batata sem colocar as batatas na panela, sem elas estarem juntas no mesmo ambiente onde o Espírito Santo possa agir. Tá ok? Então, ali agora que elas estão juntas no mesmo recipiente, você coloca a água e acende o fogo, que é a ação do fogo e da água, que é o Espírito Santo. O fogo e a água são símbolos do Espírito Santo. E deixar Deus trabalhar na vida daquela pessoa, porque ela tem um coração durão, aquela batata tá durona, mas ela só vai amolecer depois da ação do Espírito Santo. Não é você que convence, não sou eu que convenço, não temos argumentos humanos para convencer ninguém da justiça, do pecado e do juízo. Quem convence é o Espírito Santo. Então, só o fato dela andar contigo, o tipo de linguagem dela vai mudar, as roupas dela vai mudar, a maneira dela se portar vai mudar. Por quê? Porque ela vai estar sendo agora afetada pela ação do Espírito. O Espírito Santo vai estar moldando, mudando aquela vida, preparando ela para ser moldada, né? Esmagada ali. Então, não convém a mim e a você dizer, olha, você não pode usar essa roupa, você não pode, sei o quê. Se tiver numa situação muito escandalosa, você deve orientar a pessoa, olha, eu não sei se é tão bom você vir dessa maneira, tal, porque fica melhor, entendeu? Usar com sabedoria as palavras, porque essa pessoa está sendo trabalhada pelo Espírito Santo e não é você que é o herói. Não é você o cara que vai salvar essa pessoa. Você está sendo instrumento de Deus para a salvação dela. Mas quem salva é Deus. Ok? Então, só para deixar isso ilustrado aqui e bem registrado. O próximo passo, depois que a gente passa pelo fogo e pela água, que é o processo do Espírito Santo, a gente começa a descobrir quem é quem de verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que na hora da angústia, o amigo deixa de ser amigo e se torna um irmão. É na hora da tribulação, na hora da dor, na hora que a coisa está pegando fogo. E o que eu quero dizer com isso? Que é na hora de esmagar que a gente vê quem é quem. Vai passar por luta, eu estou junto contigo, meu irmão. Pode contar comigo, tem meu apoio, tem a minha solidariedade, tem a minha oração, se for preciso tem o meu tempo, se for preciso tem à sua disposição os meus bens, né? Meu carro para te levar no médico ou, sei lá, para te dar uma carona. Tá entendendo? Apoiar a pessoa na hora da luta, na hora de esmagar, que é nessa hora que se faz o irmão. Na hora de esmagar ali que a gente vê quem é quem tá com a gente. Tá bom? Tamo junto? E aí, por fim, a gente volta novamente para a questão do Espírito Santo, porque é o óleo, né? Não foi isso que eu falei? Olha, quando os irmãos estão em união, percebe que o óleo ele vai descer no purê de batata depois que eles já estão unidos, né? Depois que esmagou, depois que passou pelo processo de esmagamento, que agora a gente já tem unidade, com bom estarem unidos os irmãos. E aí é como o óleo que desce, o óleo vem, né? No purê de batatas a gente às vezes usa manteiga, às vezes usa azeite, né? O óleo, essa parte oleosa, né? Aquilo que representa a nossa vida, a oferta entregue a Deus e a unção do Senhor sobre as nossas vidas. Vai ficar muito mais saboroso. Vai ficar uma delícia essa igreja. Meu Deus, já consigo saborear aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Que igreja gostosa de pertencer. E, por fim, né, a gente acrescenta ali o leite, que também é simbolizado pela palavra de Deus, como o primeiro alimento, né, do bebê espiritual, por isso que está aí no início ali, onde a gente gera comunhão, para que essas pessoas novas convertidas, para que as pessoas que estão caminhando há pouco tempo com a gente tenham a mesma textura, dê a liga, né? Então o leite faz essa questão de dar a liga, de dar a textura, de mudar ali a textura do purê. Então essa palavra volta ali agora como um fortalecimento, né, do alimento, cálcio, tem coisas para fortalecer aquele que vai consumir. E por fim, o sal, né?
e nós somos o sal da terra. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui: não podemos salgar demais o purê, senão fica intragável. A gente não pode deixar sem sal, né? Mas a gente também não pode salgar muito. E o que eu chamo de salgar muito e de deixar sem sal? É que tem crente que é muito crente. Ele é tão crente que ninguém mais é crente além dele. Então todo mundo tem defeito, todo mundo está errado, tudo ele critica, todo mundo precisa ser que nem eu sou santo demais, eu sou maravilhoso demais. Querido, não tem ninguém perfeito. Aprenda a lidar com os erros das pessoas, com as falhas das pessoas, com as debilidades delas. Então, eu quero deixar bem claro e registrado aqui: não seja religioso, não use, né, um idioma específico dos crentes, que eu chamo de evangeliquez. Não use o evangeliquez. Chega para a pessoa: varão, varoa, né? Toma cuidado com isso, com esses jargões, né? Varão de fogo. O cara fica procurando onde que está pegando fogo, né? Onde está queimando ali. Né? Manda fogo do céu, Senhor. Não, cuidado com essas expressões de evangeliquez. Não seja salgado, né? Seja temperado no gostoso, né? Com equilíbrio, né? Seja verdadeiro, né? Tem gente que quando vai orar muda a voz, amantíssimo e não sei o que, lá, lá, lá. Não, seja você mesmo. Não precisa salgar, senão vai ficar gostoso como deveria ser. Mas use o tempero na medida certa, tá ok? Eu espero que depois que você viu essa mensagem, você agora comece a se programar, a se organizar para ter mais comunhão com as pessoas, comunhão de propósito, comunhão com propósito específico de compartilhar Jesus, de que a gente se torne um, de que a gente tenha uma só voz, que a gente tenha só uma linguagem, né? Como aconteceu com Pedro ali, que foi identificado como um dos discípulos de Jesus. Eu acredito que ele foi identificado ali como discípulo de Jesus porque ele tinha tudo em comum com Jesus. Ele parecia com Jesus, ele andava que nem Jesus, ele falava que nem Jesus, ele usava roupa que Jesus, tipo de roupa que Jesus usava. E não tinha como dizer que ele não era um dos 12. Não tinha como dizer que ele não era um deles, porque ele era um purê de batatas com eles. Eles tinham uma só textura, um só gosto, um só sabor. Eles tinham o mesmo alimento para todos. Então, que a nossa igreja, né, se torne esse purê de batatas maravilhoso por causa da comunhão. Porque Cristo quer que a gente se torne um. Como Ele e o Pai são um, que você e eu, juntamente com Ele, sejamos um. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.